E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Blender Jazz, meu nome é Henrique e nessa aula nós vamos falar agora sobre a diferença entre modelagem dura, Hard Surface Modeling e modelagem orgânica. Começando pela modelagem orgânica, a modelagem orgânica é quando a gente está falando de um objeto que é modelado, um modelo 3D, ao qual ele pode se submeter a uma animação. E durante essa animação ele consegue ser deformado, né? Ele consegue ser dobrado, esticado, sem que essa animação, sem que essa deformação atrapalhe a essência do modelo. Então eu trouxe até um exemplo para a gente falar, que é um exemplo de um personagem. Por exemplo, um personagem é um modelo que a gente considera um modelo orgânico. Então eu vou trazer aqui esse personagem como exemplo, que foi modelado aqui no Blender, ok? E esse personagem, a característica dele, né, ele é um humanoide, e um humanoide que já está todo rigado e pronto para ser animado. Então é um bom exemplo de eu mostrar o que é uma modelagem orgânica e qual que é o fundamento dela. Então, eu fiz esse modelo, esse personagem, com o objetivo de animar. Eu não quero apenas posar ele de braços abertos como ele está aqui. Eu quero que esse rig que eu fiz gere nele uma performance de animação e eu consiga dar ali movimento para esse modelo. E por ser um por ser um personagem modelado de forma inteiriça, né? Ou seja, a malha ela está toda íntegra. Então, selecionando o meu modelo especificamente, deixa eu sair aqui porque eu estou no modo de pose, entrar no modo de objeto. Se eu selecionar meu modelo, eu vejo que meu modelo é tudo uma peça só. Ele é uma peça só, então está todo conectado e todo preparado para entrar em uma animação. Então, por exemplo, se eu seleciono aqui os meus ossos, entro no meu modo de pose e aplico nele um movimento, ou seja, vou começar a animar esse objeto, vou pegar essa perna, por exemplo, e vou entrar aqui numa deformação simples, fazendo um GZ aqui e um GX aqui, um GY aqui, ok? Ao aplicar essa próximo frame da minha animação, o que eu provoquei no meu modelo com o osso? Eu provoquei uma deformação nessa malha totalmente controlada. Então eu dobrei o joelho, gerando essa curvatura e gerei essa deformação aqui, que é exatamente a mesma deformação que ocorre no nosso corpo humano, seja no dobrar, esticar do braço, dos dedos e das pernas. Então essa é a deformação. O nosso corpo ele pratica esse movimento sempre que a gente se movimenta e se gesticula. Então não é nada diferente quando acontece no modelo 3D. No modelo 3D ele também estica, dobra e gera essas marcações. Isso que traz uma certa, entre aspas, um realismo para essa animação, porque ela se comporta da mesma forma como o nosso corpo humano se comporta. Isso poderia ser um animal, isso poderia ser qualquer outra estrutura orgânica, a qual é aplicado a esse tipo de deformação. Okay? Então, olha só, bem interessante desse modelo também, que ele é todo preparado, a sua modelagem, para que essa deformação ocorra. Então, se eu der um Ctrl Z aqui, voltar para a minha posição original, e eu vou entrar aqui, ó, sair do meu modo de pose, vou entrar no modo de objeto, selecionar a minha malha, vou aproveitar aqui só ocultar esses ossos para eu poder ver essa malha melhor, vou entrar aqui no meu modo de edição. Então, pegando o joelho, por exemplo, né, eu tenho loops aqui, ó, na parte de baixo do meu joelho e um loop na parte de cima do joelho, que eles estão ali estrategicamente, eles são base de apoio para a deformação. Então, quando eu modelo um objeto ao qual eu quero submeter esse objeto a uma animação, uma deformação, eu crio esses loops de apoio estratégicos para que a malha consiga performar durante essa deformação. Então, isso é um dos conceitos que se aplica a uma modelagem orgânica, o que já não acontece e que nem sempre é necessário numa modelagem dura de objetos, por exemplo, que não serão deformados. Então eu trouxe também aqui para vocês um exemplo de um outro projeto que eu fiz, que é essa bola aqui, que é um asset desenvolvido para jogos, por exemplo. Esse asset, ele está todo, isso é uma esfera utilizada para filmes de ficção científica ou então para jogos de ficção científica, futurístico e tudo mais. Então, ele é um modelo que ele é cheio de n-gons e mesmo estando em curvatura, estão ali totalmente equilibrados estrategicamente para não impactar a minha estrutura do meu modelo. E sem contar também que é uma estrutura que, da forma como ela foi construída,
que ela não tem o objetivo de ser deformada no futuro. Como eu não vou dobrar essa bola, não vou fazer ela quicar e achatar, ela vai ser uma superfície totalmente sólida. Se ela quicar, ela quebra. Com essa, eu vou dar essa aparência para essa bola. Então eu considero que esse modelo é um modelo de Hard Surface Modeling, porque ele respeita a característica do objeto sempre que ele estiver sendo animado ou entrando em cena em algum momento no seu jogo ou na sua animação. Um outro exemplo que eu trouxe também é um asset também que eu havia modelado recentemente, que é um asset também para jogos. Ele parece meio que um compartimento para guardar armamento, você recarregar sua arma, por exemplo, né? E ele também é um modelo ao qual eu não vou aplicar sobre ele uma deformação. Ele é um modelo que eu vou usar como composição de cena, ou então ele vai ser, pode até ter uma animação, mas uma animação de objeto em si. Por exemplo, essa tampa ela levanta, então ela tem uma inclinação. Ou então as trancas se abrem, então elas giram-se totalmente, mas ao girar ela preserva a sua integridade, ela não dobra, né? Então esses são os tipos de animação que a gente aplica a um modelo de Hard Surface Modeling. Então modelar o Hard Surface Modeling, que muita gente fica com dúvida, querendo saber como é que é, na verdade é simplesmente você modelar objetos aos quais você não vai deformar. Existem várias formas de você chegar nesse mesmo resultado. Você pode ir a partir de uma modelagem poligonal, por exemplo, tradicional. Você coloca um modelo de referência, pega a imagem de referências e começa a modelar polígono a polígono. Ou então você pode usar, por exemplo, de outros recursos como operações booleanas. E as operações booleanas, né, que são utilizando do modificador boolean dentro do Blender, isso permite que você tenha um pouco mais de agilidade, porém ele vai gerar n-gons. E ao gerar n-gons você tem que saber controlar esses n-gons para que isso não atrapalhe a sua malha. Eu vou ter um vídeo em breve que eu vou falar sobre essas operações booleanas e o que elas impactam no modelo e por que muitas vezes ela é muito atrativa para a modelagem de Hard Surface Modeling. Porque realmente ela torna o fluxo de trabalho muito mais ágil. Um grande exemplo é esse aqui, esse modelo. Esse modelo ele é cheio de n-gons e eu posso mostrar aqui, ó, se eu entrar no meu modo sólido aqui, entrar no modo de edição, módulo de faces, vocês vão ver que eu estou cheio de n-gons. Isso aqui é uma única face. Se eu colocar aqui para mostrar os meus vértices, olha quantos vértices em um único modelo. E mesmo estando no modo, ele não impacta a estrutura do meu modelo. Eu consigo utilizar esse modelo aqui em algumas ferramentas, porque eu estrategicamente posicionei esse n-gon em um lugar a qual ele não atrapalha a estrutura do meu modelo em si, a essência do meu modelo. E principalmente, eu não vou aplicar uma deformação nesse n-gon em uma animação. Esse n-gon ele sempre vai ficar estático. Se eu precisar transformar esse n-gon em triângulos, bom, não tem problema, ele não está fazendo uma curva. Eu posso distribuir esse n-gon aqui de diversas formas, criar vários quadrados, vários triângulos, porque a modelagem já está pronta. Os vértices que eu preciso já existem, os loops que eu preciso para manter essa estrutura do jeito que está já existem. Então, eu dividir esse triângulo de N formas que eu quiser não vai impactar, se for necessário. Apesar de que algumas engines conseguem ler n-gons como esse. Nem todas, eu acredito que a Unreal consegue ler, mas eu acho que a Unity talvez não. Tem que fazer testes. A questão é que você tem que ter certeza que esse n-gon não vai ser deformado e que ele está posicionado num local ao qual não impacta a estrutura do seu modelo. Se ele não impacta, ele não é um problema, pelo contrário, ele pode ser um recurso muito interessante para você ganhar trabalho. Beleza? Pessoal, nessa aula nós ficamos por aqui e nos próximos vídeos eu vou abordar, já vou começar a abordar outras operações de Hard Surface Modeling, mas eu achei interessante a gente falar sobre a diferença entre as duas coisas e quando que Hard Surface Modeling é interessante e quando modelagem orgânica é o que acontece no seu objeto. Então, a
Apenas para concluir, se você de alguma forma vai deformar o seu objeto, ou o seu personagem, ou a malha que você está trabalhando, você vai aplicar uma deformação sobre ela numa animação, então você tem que pensar que você precisa preparar essa malha para que ela possa ser deformada. Agora, se for um objeto de composição de cena, você vai movimentar ele de forma inteiriça numa animação, no máximo, tipo abrir uma tampa, fechar uma tampa, uma tranca girando ou coisa nesse sentido, isso você pode considerar que é uma modelagem de Hard Surface Modeling, que é um modelo duro, a qual você não vai aplicar essa deformação, ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.